Oi, pessoal. Eu estou fazendo essa aula, ou apresentação. Aí daí depende da maneira como você quer denominar ela, para comentar um pouco sobre Paulo Freire e tratar também do tema o recomeço, ou começo para alguns também. Né? Se você está assistindo essa aula, se você está no cursinho, é porque você está recomeçando, começando algo diferente, algo que você deseja para sua vida, né, e está muito relacionado aos estudos. Então, vou dar um pouco da minha experiência enquanto vestibulando, né, ex-vestibulando de medicina. Então, eu prestei muitos anos de vestibular, tive que lidar com diversas frustrações, diversos recomeços, e daí era sempre aquilo, né? Final do ano, aquela ansiedade, esperando resultados, e daí virava o ano e sabia que. Daí a gente descobre depois que a gente não passou, que a gente foi mal na prova e tudo mais. Então, essa aula vai tratar muito desse tema e de como Paulo Freire pode ajudar a entender melhor, né, a nossa vida, nosso cotidiano e nosso mundo. Né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas que tem numa leitura, né, sobretudo uma leitura mais aprofundada, é essa questão de a gente poder enxergar as coisas com mais clareza, com mais profundidade mesmo, né? Que nele comenta sobre a questão de ser radical na questão de ir na raiz, né? De algo mais elaborado e mais profundo nessa questão de observar o mundo, né? Essa leitura do mundo que precede a da palavra. Tá. Então, para a gente já iniciar, né, nossa conversa, é muito importante a gente saber onde a gente parou, né, e para onde a gente quer ir. E eu acho que isso é muito importante, porque isso ajuda a gente se conscientizar e a gente ganhar uma compreensão dos pontos que a gente precisa melhorar, né? Porque recomeçar algo é saber que você não conseguiu algo por alguns motivos, e muitos motivos você se aprimorar em diversas habilidades que você não estão tão desenvolvidas. Por exemplo, eu era muito mal em redação e daí eu tive que estudar muito para poder melhorar, para poder fazer um vestibular. E daí nesse meio do caminho, né, eu consegui desenvolver melhor não só essa escrita, mas uma leitura, né, uma leitura do mundo. E daí então quem presta vestibular, ele precisa ter muito ciente disso. Né? Nada mais fantasioso e utópico é fazer a mesma coisa esperando o resultado diferente. Né? Então, se a gente quer chegar em algum lugar diferente, se a gente quer obter alguns tipos de resultados, a gente tem que fazer outras coisas que a gente está fazendo atualmente. Então, a mudança é algo bacana, né? É algo importante para que a gente consiga chegar mesmo, né, às nossas metas. Tá. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. A gente é do cursinho Paralelos, né, que é um cursinho lá aqui de Mato Grosso do Sul, né, de Campo Grande, da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Nossa equipe de redação é composta por mim, né, Bruno Massayuki, o Leonardo e a Fernanda. Eu estou terminando o primeiro ano e esses dois alunos eles estão começando, eles são calouros, estão entrando agora. Tá. Então, o que vai tratar do tema dessa aula? Então, é a questão do recomeço, né? Então, se a gente vai recomeçar, né? As pessoas que estão aqui é porque estão assistindo essa aula, é porque ou não passaram ou porque vai começar a estudar, né? Vai começar algo novo. E daí o ponto que eu trouxe, né, a importância da conscientização, a importância de entender aonde está e aonde você quer chegar, né? E daí uma coisa bacana, né, quando a gente estuda Paulo Freire, que ele fala que nós, né, seres humanos, somos seres inacabados, inconclusos, porque a gente está em constante transformação, em constante desenvolvimento. Não é algo assim, destino de dado, sabe? Não é algo fatal, né? Como se a gente fosse se nascêssemos, né, de uma forma e morrêssemos da mesma forma. Ele fala que não, que ao contrário de uma planta, né, que mesmo inacabada, ela já está concluída, basicamente, porque o final dela é se tornar uma árvore, né? Nós não, né? Nós a gente
tá aqui para se desenvolver e tá aqui e a gente não sabe qual vai ser nosso ponto final, né? Então isso é importante porque isso traz para a gente a nossa vida como uma possibilidade, não como um fatalismo ou como algo que seja estático, como uma mudança que é uma mudança não, uma coisa parada que não possa ser desenvolvida. Então ele traz a questão da nossa vida como a esperança, né? A esperança que tem que vir do verbo esperançar, né? Esperançar no sentido de ação, de movimento, de dedicação, de trabalho, de você procurar, né, se desenvolver. Ao contrário do verbo esperar, né? Então ele fala assim, a esperança tem que vir do verbo esperançar e não esperar. Porque esperar é uma pessoa que cruza os braços esperando que nossa vida mude, né? Que as coisas venham sem fazer nada. E ele fala que não, que a mudança só ocorre quando tem ação, quando tem movimento. Tá. E daí, para que isso aconteça, para que essa mudança ocorra, para que a gente chegue a algum lugar, a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos. Por exemplo, a coerência. De nada adianta eu falar uma coisa e fazer outra, né? Você pode lembrar, né, de uma pessoa mais velha, ou um pai, uma mãe, que fala uma coisa, mas faz outra. Isso não traz confiança, isso não traz coerência mesmo, né? Então ele fala assim que a maneira como você pensa, né, se você quer algo, você tem que diminuir a distância entre o que você fala e o que você faz, procurando a coerência, né? Procurando que se encaixe, né? Então não adianta nada eu estar falando que eu vou estudar, mas eu passo o dia todo no computador, fazendo bobagem, ou no videogame, ou na rua, ou em alguma outra coisa que não seja estudando. Então é importante que tenha isso, né? Então, se você está falando que quer estudar, se você está falando que quer uma vida melhor, você tem que correr atrás. Né? É você contra você mesmo. Acho que no final disso que se trata, né? Essa questão do recomeço. Tem a questão da motivação, né? Procurar os motivos certos, né? Para que você está procurando algo. A questão da culpa, né? Tem muita gente que às vezes se culpa pela condição em que se está, né? Por exemplo, se você não está conseguindo estudar matemática ou português, ou não está conseguindo escrever direito, você se culpabiliza como se isso fosse culpa sua, culpa sua, culpa sua, né? Como se aquilo fosse algo de uma escolha sua, quando na verdade muitas vezes não é. Muitas vezes você não se desenvolveu em matemática, português ou redação, porque você não teve a oportunidade de ter bons professores, você não teve a oportunidade de ter acesso a uma educação de qualidade, você às vezes não tem tempo para estudar. Então, são coisas que você vai se culpabilizando e isso vai interrompendo e vai dificultando a forma como você lida com a situação. Então, ele fala que um dos papéis, né, da educação, né, é de uma educação que faça com que você tire essa culpa dentro de você e, ao invés de culpa, tem que trazer a questão da responsabilidade, né? Responsabilidade no sentido de que você tem que entender que você é responsável por você estar correndo atrás daquilo, mas não como uma questão de culpa, como uma questão de sofrimento, mas é uma questão de ação mesmo, uma questão que faça você ir atrás das coisas, que você tenha dúvidas, né, e persista atrás de solucioná-las. Tá. Então ele fala, né, então, como eu havia comentado, que a educação tem esse sentido, né, de tirar esse senhor de dentro da gente, né, esse senhor que ele fica massacrando a gente, como se a gente fosse culpado da questão que a gente é. E ele traz isso muito como a gente um dos motivos, né, que a gente tem essa culpa, segundo Paulo Freire. Ele fala assim que o fato de nós sermos seres históricos, ou seja, a gente é filho do tempo, né, e da sociedade onde a gente vive. Então, muitas dessas coisas são questões introjetadas, né, introjetadas, assimiladas, quando a gente absorve, né, certos tipos de preconceito. Então, essa questão da culpa, muitas vezes é por conta disso. É quando a gente passa por um certo desenvolvimento, né, ao longo da nossa vida, e a gente vai absorvendo, né,
como se a falta de estudo, a falta de oportunidade ou a falta de desempenho em muitas coisas seja um resultado de nossas escolhas, quando na verdade muitas vezes é por conta de falta de oportunidades. E ele traz essa questão também dizendo, né, como eu comentei no acabamento em conclusão, que a gente está no mundo sendo, né, a gente não é. Por exemplo, quando a gente fala que a gente está sendo, quer dizer que a gente está em uma eterna construção, uma eterna, uma eterna, um eterno autodesenvolvimento. Né? Então, essa ideia de mudança fica muito recorrente na fala do Paulo Freire. Tá, e daí, dito tudo isso, a gente deixa como alguns combinados, né? Que é preciso, para melhorar a escrita, a redação, a gente precisa treinar a redação com os repertórios que a gente trata aqui, né? Porque acho que nada mais é clichê do que citar Durkheim, citar uma pedra no meio do caminho, né? Então é importante que a gente trabalhe outros tipos de pensamento para que a gente possa ter uma profundidade, né, na hora da escrita e na hora da reflexão crítica. Então, fazer redação, né, frequentemente, ler frequentemente também é importante, estudar outras matérias, como filosofia e sociologia também ajuda bastante, né, nessa questão. E outro ponto importante também é a questão da organização, né? Então, para você ser organizado, você precisa ter horários, né? Horários para estudar, horário para dormir, horário para comer, né? Isso é importante. Você tem que separar horário para leitura, para escrita, para horário do descanso, né? Para o seu sono. A alimentação é importantíssima também, que nosso corpo precisa estar nutrido para que a gente possa desempenhar nossas funções de uma maneira satisfatória. E a questão do celular, né? O celular, ele toma parte da nossa atenção, e se o celular estiver perto, apitando, vibrando, sei lá o que, ela vai estar chamando para nossa atenção, e isso ajuda a desfocar, né? A nossa força mesmo, né? A nossa energia, porque quando a gente está estudando, a gente está demandando energia em alguma coisa. Se tem diversos focos, né, de atenção, né, que fica cobrando sua atenção, você não consegue se dedicar de uma maneira eficaz, né? Tá bom. Tá, então, inicialmente, né, em primeiro lugar, a princípio, a priori, a gente vai tratar, o livro base, né, para essa aula é A Pedagogia da Autonomia, né? Eu tive essa aula com um professor meu de redação, nossa, faz uns 2 anos já, e foi um livro que me marcou muito, e por isso eu vou trazer alguns pontos, né, que eu achei interessante desse livro. Então, vou falar um pouco do autor agora. O autor, ele é um educador, pedagogo pernambucano. Ele tem 48 títulos, né, de doutor honoris causa, que é aquele prêmio, né, que a pessoa não precisa ter, que ela não precisa ser da faculdade em si, né, e ter os títulos para receber o prêmio. Ele foi premiado não só por universidades públicas, universidades brasileiras, mas também internacionais. Ele foi indicado, né, para o Prêmio Nobel da Paz. Ele ganhou diversas homenagens também na Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciências e Cultura. Tá. Dito isso, vou trazer então a questão do inacabamento e da inconclusão. Então, Paulo Freire, ele acredita que o ser humano ele é algo em constante transformação. Para ele, viver como possibilidade, não como algo dado, como algo já pré-estabelecido. Para ele, uma diferença muito grande que tem do ser humano com os outros animais é porque o ser humano ele sabe, né? Ele sabe que ele tem essa questão, né? Ele sabe o seu lugar no mundo, né? Um lugar no mundo que consegue transformar esse mundo, seja construindo coisas, seja produzindo arte, produzindo conhecimento. Então, umas grandes diferenças que o ser humano tem em relação aos outros seres vivos é justamente essa questão de ser inconcluso, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um animal, por exemplo, um cachorro, né? Ele vai crescer, né? Ele vai nascer, crescer e morrer, e vai continuar latindo, vai continuar fazendo as mesmas coisas, ao contrário do ser humano. O ser humano, ele entende, né? Ele entende
que ele consegue ser mais, né? Por isso que ele fala da questão do ser humano como ser mais, porque é um ser que consegue se desenvolver e consegue fazer coisas diferentes na vida dele. Então, daí continuando, né? Daí ele fala assim que uma das coisas importantes, né, que o ser humano tem é a questão da esperança. A esperança como um verbo, como uma palavra, né, oriunda de um verbo de ação, né, de ação, de busca, né. E daí ele fala assim que seria incoerente, né, seria uma contradição o ser humano saber que ele é inacabado, que ele é inconcluso e não fazer algo que faça com que a mudança ocorra, né? Com que ele se movimente. E daí por isso que eu falo assim, que é importante, né, o aluno ou a pessoa que quer uma mudança na vida saber primeiro parar para respirar, né, e tentar ver aonde está, né, quais são as dificuldades, aonde está essa vida que tem dificuldades, né? E daí, a partir disso, sabendo disso tudo, você tem que tomar uma atitude, né? Uma atitude de ir para frente, né? De se mover, de fazer por onde para que ocorra essa mudança, né? Não tem como você cruzar os braços e esperar que tudo aconteça, né? Ele fala assim que quando o verbo é esperar, a palavra é espera, não é esperança. Por isso que esperança é algo que retoma, né, a ideia do esperançar como movimento. Tá. E daí, algo importante, né, que é para ser dito, que uma coisa que me marcou muito quando eu li a obra dele é a questão da coerência. Então ele fala assim que o estudo, a questão do pensar certo, com profundidade, é quando a pessoa começa a encurtar a distância entre o que se fala e o que se diz, né? Se aproximando dela, então, e daí ele fala que é a coerência que você está sendo trabalhada, né? E então, por exemplo, ele fala assim que nada mais ruim, né, do que um professor que fala em democracia, mas ele é super autoritário dentro da sala de aula. Então ele fala sobre democracia, mas ele age de uma maneira autoritária, né? Então isso é incoerente, não encaixa, né? O que ele fala com aquilo que ele faz. Daí é importante que a gente aproxime, né? O que a gente fala do que a gente faz. E daí eu trago para a questão dos estudantes, né? Da gente, como acho que de maneira geral, né? Como a gente fala que a gente quer fazer algo, a gente fica falando, 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 mas a gente não faz aquilo. Então isso é incoerência, né? Então você fala que quer estudar, mas você não estuda. Ou você fala que quer fazer um regime para emagrecer, mas você não faz, né? Então são coisas que vão mostrando que algo está errado, que você não se conscientizou, né, a ponto de ter ganhado consciência de que você precisa melhorar, né, algo, mas ainda você tem que fazer algo para essa mudança. Então essa coerência que ele fala é justamente disso. Tá. Um outro aspecto importantíssimo é a questão da motivação. E daí não tem muito a ver com o Paulo Freire. Foi uma coisa foi um aspecto que eu trouxe de fora, né? Tem um livro chamado Em Busca de Sentido do Viktor Frankl. Ele é um judeu que passa no campo de concentração e lá ele vive momentos muito difíceis e ele tem uma frase que me marcou muito, né? Ele fala assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E eu acho que quem está prestando vestibular, pelo menos para mim, era uma coisa muito difícil e era uma coisa assim que muitas vezes eu via como algo inalcançável, e daí você tem que buscar dentro de você um motivo muito forte, né? Um motivo que faça você seguir em frente, mesmo quando as condições muitas vezes não são das melhores, né? Por isso que eu sei que muitos alunos, pelo menos do ano passado, não tinham cômodo para estudar, não tinha internet muitas vezes, tinha pouco acesso a livros, né, a professores, tiveram um ensino, né, muito defasado por conta da qualidade de muitas escolas, e daí isso pode trazer uma certa angústia, uma certa desesperança, né, mas daí você tem que buscar dentro de si, né, aquele motivo, né, que vai ajudar você a buscar essa ação, né, por isso que a palavra é motivação, né,
buscar motivos para a ação. E outra coisa importante, que daí tá no livro, né, da Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que é a questão da culpa, né? A pessoa que tem a culpa por ser ou estar em determinado ponto, né? E daí não é, na verdade, não é ser, né? É por estar, né? Porque a gente está sendo aqui, né? A gente não é, a gente está em constante mudança. Só que muitas vezes, né? Como a gente cresce e vive, né? Que nem eu comentei, que a gente cresce e vive num tempo histórico, no meio de uma cultura, no meio de uma sociedade, a gente vai absorvendo diversos tipos de preconceito, e daí a culpa vem muito disso, né? Então, assim, os discursos ideológicos fazem com que a gente acredite, né, que a gente é culpado por a gente muitas vezes não ter condições financeiras, por muitas vezes a gente não ter um grau de conhecimento em relação a outras pessoas, né? Então a ideologia, e daí eu vou abrir um adendo, né, para tentar explicar um pouco desse termo ideologia, que é um termo filosófico, que é muito mais profundo do que esse que a gente ouve nas mídias, né, e da boca do pessoal falando sobre ideologia. Na verdade, ideologia é um discurso que mascara a parte da realidade, que faz com que a gente compreenda o mundo de uma maneira errônea e equivocada, como essa, por exemplo, uma pessoa pobre que se acha pobre por sua culpa, quando na verdade o que ela não teve é ela não ter nascido numa família rica, não ter tido a oportunidade. Então a ideologia ela faz isso, né? E essa culpa de si tem relação com essa ideologia porque ela faz com que a gente incorpore, né, isto é, tornar corpo, né, tornar algo muito profundo a ponto de a gente se culpar por nossa condição. Então, tinha muitos alunos que se massacravam, né, se sentiam muito culpados por não saber certos tipos de termos, por não saber escrever, por ter dificuldades de leitura, quando na verdade o que eles não tiveram foi a oportunidade. Então, Paulo Freire fala assim, ó, um dos objetivos primordiais, né, da educação é expulsar esse opressor que vive dentro do oprimido, né? Porque ele esse opressor, né? Ele traz muito sofrimento e tira a autonomia da pessoa. E ele fala assim, tirando a culpa, né? Quando a gente tira a culpa, o que a gente quer é trazer a responsabilidade, né? Então a gente tira a pessoa de uma ideia de tutela, né? Quando alguém tá cuidando e tá segurando a pessoa, e a gente não, né? A educação tenta trazer a pessoa para o mundo para que ela se responsabilize, para que ela tome as rédeas da sua vida, para que então ela consiga e tente, né, mesmo diante das enormes dificuldades que eu sei que muitas pessoas enfrentam, ela tenha essa vontade, né, essa força, essa gana e às vezes até raiva para você sair dessa condição em que se encontra. E ele fala de raiva, mas no sentido não ruim, né? Ele fala assim, ó, eu sinto raiva, né? Porque da mesma forma que eu sinto raiva, eu sinto amor também, eu posso sentir amor. E a raiva, ela muitas vezes ela é um ponto de partida para que a gente consiga fazer algo, né? Então, quando a gente não vê nos nossos resultados, como por exemplo a aprovação no vestibular, ou como a maneira como às vezes a gente se comporta, e a gente fica com raiva disso, aquilo tudo, e essa raiva muitas vezes é a energia que precisa, né, para a gente dar o primeiro passo, para dali então a gente começar a se desenvolver e a correr atrás daquilo que a gente quer. Então, Paulo Freire fala então que uma educação tem que ser uma educação libertadora, uma educação que traga esperanças, né, para as pessoas, e é uma coisa que o sistema não quer. É por isso que a educação é uma arma muito perigosa e que muitos veem com maus olhos e com ares preconceituosos, né? Porque a ideologia tenta falar que a educação é algo, muitas vezes, só para algumas determinadas classes, que muitas classes não têm que fazer universidade, ou não têm que ter acesso à educação, porque só sabem trabalhar, ou só sabem fazer serviço braçal, quando na verdade não. A educação é para todo mundo, tem que ser para todo mundo, e ele fala assim que a educação ela é complexa, né? Ela é muito importante, ela por si só não resolve todos os problemas do mundo, né? Mas ele sabe que a mudança muitas vezes só ocorre com a educação, né? Quando
a pessoa, né, quando os seres humanos conseguem pensar com maior profundidade de uma maneira mais radical, radical no sentido de profundidade da profundidade das questões, né, dessas análises. E daí trago de novo, né, a ideia de seres históricos como nós nascemos, crescemos e morreremos, né, filhos do nosso tempo. Então a gente, a gente nasce no meio de uma cultura, a gente tem cultura, sociedade, a gente tem nossos condicionamentos genéticos também, né? Mas isso não nos torna seres determinados, né? A gente não é só produto disso. A gente tem que tratar a nossa vida como uma possibilidade, como alguém que pode mudar a história, né? A história no sentido da sua própria história, né? E daí quando você muda a sua própria história, você está contribuindo para a mudança histórica, né? Da sociedade. E daí ele fala que é importantíssimo lidar, tratar a nossa vida como um problema a ser resolvido, não como algo inexorável, né? Como algo que fatal, como algo que seja estático, que nunca mude, né? Eu acho que e daí essa é uma ideia importante que o Paulo Freire traz para que a gente para que nós nos enchamos, né? Nos enchamos de energia e de força para a gente lutar por algo mais, né? Porque a gente está sendo. Ele fala assim: a gente está sendo porque a gente tem a capacidade de nos comparar, de estabelecer valores, de intervir, de escolher e decidir, para que a gente possa romper, né? Romper aquilo que a gente não esteja feliz, né? Que a gente não esteja feliz e que a gente possa então deslumbrar, né? Chegar a algum lugar diferente. E daí ele fala que é muito importante que a leitura do mundo preceda a da palavra, ou seja, a gente tem que primeiro tentar entender o nosso mundo, né, aquilo que a gente vive, o nosso cotidiano, para que então a gente consiga nos ater, né, a gente consiga compreender e entender, né, a maneira como as coisas estão se dando. Então, saber que a culpa que você leva é produto de uma sociedade opressora, uma sociedade brasileira da desigualdade social, saber que a gente vive num mundo capitalista e por isso o capitalismo, por conta do capitalismo, a gente vive onde tem pessoas pobres e ricas, pessoas que têm acesso ou não à leitura, pessoas que têm acesso ou não à educação, têm acesso ou não à comida, e isso tudo ele fala que é muito importante essa leitura do mundo, né? Então, mais do que você tá lendo diversas coisas e não conseguir relacionar com a sua vida cotidiana, é importante que você estabeleça essas relações, né? Estabeleça essa conexão entre as coisas. Por isso que eu estou tentando trazer o Paulo Freire para a nossa vida cotidiana. Então, saber que usando do Paulo Freire, a gente consegue ver a nossa vida com muito mais clareza e profundidade, a ponto de nos libertarmos de diversos tipos de preconceito, como, por exemplo, esse da culpa. A culpa nada mais é do que um preconceito em relação à ideia de desigualdade. Então, você não teve acesso a uma determinada coisa, como, por exemplo, educação, e por isso você está se culpabilizando, achando que é culpa sua, porque você não tem acesso àquilo. Né? Então, o Paulo Freire, a leitura do Paulo Freire ajuda, né? Ajuda e dá ferramentas para que a gente possa, então, entender melhor, para que a gente possa decidir, que a gente possa comparar, né? Essa distância, essa incongruência, essa não junção, né? Esse não encaixe entre aquilo que se lê, né? Entre a teoria e a prática. Então, para que a gente possa, então, nos movermos, né? Para que a gente possa ser donos das nossas mudanças, a gente precisa fazer alguns combinados antes. A gente precisa usar muita cabeça, porque a gente tem um período muito curto para que a gente possa, às vezes, chegar a algum resultado, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer redações, né? Então, eu tive que fazer muita redação para melhorar a minha escrita, e vocês provavelmente vão ter que fazer também. E tentar fazer as redações trabalhando os repertórios que a gente está fazendo em sala, né? Acho que eu comentei no começo,
nada mais complicado quando você usa as mesmas teorias, sabe? As mesmas frases, e as frases muitas vezes que não se encaixam naquilo que você quer comentar na hora da redação, e daí fica aquela coisa jogada. E daí, quando o corretor olha aquilo lá, ele vai ver com um certo distanciamento, né? Com um certo um pé atrás, assim, né? E daí o corretor ele vai entender que você não conseguiu pensar em algo e encaixou, tentou forçar aquele encaixe. E daí ele vê que aquilo não tá profundo. Então é importante que vocês façam redações, né, usando do repertório trabalhado em sala. Ler com frequência é algo importantíssimo também para vocês pegarem mais vocabulário, pegarem uma forma de pensar, porque toda vez que você lê algo, né, sobretudo um livro, você consegue pensar mais ou menos de acordo com aquele autor, tentar ver a vida e aquele assunto sob o ponto de vista daquele autor. Então vocês começam a ter contato com diferentes tipos de pensamento. Por isso que a leitura é tão importante para quem quer não só escrever bem, mas também quem quer pensar de uma maneira mais clara, uma maneira mais profunda. É importante também estudar as outras matérias, como eu já comentado, estudar as outras matérias das áreas de humanas, sobretudo filosofia e sociologia, né, que são matérias que ajudam muito a gente a entender melhor não só os temas das redações, mas também da nossa vida no geral. Importante, muito importantíssima a organização, né? Ter tempo para estudar, tempo para ler, tempo para escrever, tempo para descansar. É no sono, numa boa noite de sono que a gente consegue reter naquelas as informações estudadas durante o dia. Então é bom, né, você ter um lugar tranquilo para dormir, não fazer refeições pesadas antes de dormir, dormir em ambientes escuros, isso é importante, ter uma boa alimentação, alimentos saudáveis também ajudam bastante a gente a melhorar o nosso desempenho cognitivo, intelectual. Falei para vocês, né, tomar cuidado com a questão do celular. O celular ele pede nossa atenção, ele tira o nosso foco, concentração. Isso são elementos que atrasam a vida de vocês para quem quer prestar vestibular e para quem quer estudar melhor. E daí, já meio que chegando ao final, né, eu trago de novo a questão da esperança, do verbo esperançar, né? Então, vou até ler esse trecho aqui, o único trecho que eu acho que é uma das coisas que eu vou acabar lendo aqui. Então, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Então ele está falando que a esperança do verbo esperar é espera. A esperançar, segundo Paulo Freire, é se levantar. Esperançar é ir atrás. Né? Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com o outro para fazer de outro modo. Então, o que eu proponho para vocês, né, que eu quero que vocês façam, é buscar, né, tentar melhorar, tentar se desenvolver, e tudo que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, vocês mandem mensagem no privado, que eu respondo, redações também podem me mandar, eu sei que vocês vão mandar para o cursinho, né, mas se vocês quiserem minha opinião também, vocês podem me mandar que eu leio e comento. E uma pergunta importantíssima, né? Uma vez eu li, eu nunca mais esqueci, e falava assim: de quantos recomeços temos na vida? E a resposta é de quantos nós precisarmos. Então a gente vai estar numa vida que o recomeço vai ser algo recorrente, algo que vai se repetir várias vezes. Porque a vida é, se não, a gente errar e aprender, errar e aprender, errar e aprender, ou estabelecer metas e correr atrás, estabelecer metas e correr atrás. Porque a mudança é isso, né? A mudança gera isso, gera obstáculos e gera momentos, né? Momentos às vezes muitas vezes difíceis, mas que demandam da gente muita esperança, esperança do verbo esperançar, como o Paulo Freire traz pra gente. E daí muitos de vocês estão perguntando: Bruno, você está falando sobre Paulo Freire e falou sobre essa relação com o nosso cotidiano, mas onde a gente vai encaixar isso na redação? E daí eu fiz a redação de 2020, do ano passado, né?
do tema O Estigma Associado às Doenças Mentais na Sociedade Brasileira. Então, só retomando, né, os tópicos que a gente trabalhou hoje. A leitura do mundo, que precede da palavra, seres históricos, o inacabamento, o bom senso, a esperança do verbo esperançar. Tá. Então, eu fiz a introdução. Eu coloquei assim: depressão é falta de vergonha na cara ou fraqueza emocional. Bullying sempre existiu, mas antigamente as crianças eram mais fortes. Dizeres como esses foram e têm aparecido no decorrer da sociedade brasileira como fortes indicadores de estigmatização, isto é, preconceito, acerca das doenças mentais. Nesse sentido, é importante se discutir os motivos que a engendraram e como fazer para encontrar possíveis soluções. Para tanto, deve-se usar de teorias de Paulo Freire, como a leitura do mundo que antecede a da palavra, a fim de uma análise crítica da temática. Então, parágrafo 2, desenvolvimento 1. Dando início à reflexão, quando o patrono da educação brasileira diz que é fundamental a leitura do mundo antes dos livros, o que procura dizer é que a análise crítica do contexto é essencial. No caso apresentado em relação aos dizeres preconceituosos sobre quem possui doenças mentais, é possível perceber um julgamento errôneo das pessoas que estão sofrendo de acometimentos psíquicos, como se fosse uma escolha ou uma fraqueza de ordem moral. Ao utilizar da reflexão freiriana, nota-se que o cotidiano brasileiro traz diversos elementos como esses dizeres que, se não compreendidos e modificados, contribuem para a perpetuação de preconceitos como os relacionados à saúde mental humana. Uma das explicações para tal conjuntura estigmatizadora está no fato, segundo Freire, de que os humanos são seres históricos, ou seja, viver é estar sempre submetido a aspectos condicionantes de cada período. Se hoje acontecem falas que trazem em si discursos superficiais sobre elementos importantes da sociedade brasileira, é porque foi construída historicamente a depender de situações complexas de ordem política, social e econômica. Portanto, os preconceitos reproduzidos favorecem alguém ou alguma classe, ainda que não se possa identificá-los, de acordo com Paulo Freire. Dito aí, para conclusão, né, com propósito de intervenção. Dito isso, uma vez analisada a problemática envolvendo a saúde mental no Brasil, é importante indicar possíveis caminhos para mitigá-lo ou solucioná-lo. Um deles seria que o governo federal, enquanto agente munido de poder político e econômico, precisa fomentar campanhas educativas nas escolas e na mídia. Pode fazê-lo por meio de anúncios que mostrem causas e consequências desse impasse, por exemplo, apresentando uma situação fictícia que traga o preconceito de familiares que possibilitou o tratamento de um filho com depressão e que isso foi a causa para o seu isolamento e posteriormente seu suicídio. Então, eu trouxe aqui para vocês então uma redação, né, aplicando as teorias trabalhadas em sala de aula, para que vocês vissem, né, e observassem essa temática como pode ser trabalhada na redação, sobretudo do Enem, que é um dos focos para o nosso cursinho do vestibular, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Vocês sabem que pode me chamar, mandar mensagem lá. E espero que vocês tenham gostado. Né? E depois acho que depois vou pensar em alguma tarefa, algum tema. Acho que o tema pode ser esse mesmo do último Enem, para que vocês possam treinar aplicando a questão do Paulo Freire, tá bom? Muito obrigado e até mais vocês.